Nosso caminho é um caminho muito bonito, na medida em que nós conseguimos ultrapassar grandes distâncias, né? Em termos de obstáculos, num espaço de tempo muito curto. Cada vez que nós entramos em nós mesmos, nós experimentamos uma reciclagem que normalmente as pessoas não conseguem viver. É como se nós vivêssemos várias vidas numa só. Isso acelera o crescimento tremendamente. E faz com que o indivíduo muitas vezes busque caminhos bastante diferentes daqueles convencionais ou daquelas linhas mais rígidas de vida, de funcionamento, que a gente está acostumado a ver nas pessoas. Um conselho que Maharishi dava é permanecer sempre aberto às experiências novas, sempre disposto a caminhar numa trilha que eventualmente você não percorreu antes. Como nós estamos acostumados a deixar de lado o personagem, quem sabe nós não encontramos novos caminhos mais enriquecedores do que aqueles que nós vínhamos trilhando até então. Se o caminho se mostrar inadequado, inútil, valeu a experiência. Muitas vezes eu acho que o meu crescimento se dá através de uma múltipla escolha, como se fosse uma prova da escola. Eu vou eliminando as diferentes respostas, as fantasias, as inutilidades. A princípio, isso pode gerar um certo desconforto, porque parece que é tanto erro, né? A gente tenta melhorar e não consegue, tenta resolver sentimentos que são tortos dentro de nós mesmos, mas a gente não consegue, mas não importa. Nós temos que continuar tentando. Sempre vem à minha mente aquela frase de Yogananda, e não que eu queira me comparar, mas o santo é um pecador que nunca desistiu. Fracassamos 700 vezes, não conseguimos alguma coisa, precisamos parar. Tomamos fôlego e continuamos de novo. Fomos bem-sucedidos. Fomos bem-sucedidos porque tentamos 700 métodos que não funcionaram para a nossa felicidade. Isso significa que a cada dia nós estamos nos aproximando cada vez mais da verdade. Acreditem nisso. Porque chega uma hora que é cansativo bater a cabeça. Por mais bitolado que o sujeito seja, ele busca a felicidade como tudo no universo. Se nós não tivéssemos batido nessas 700 portas, nós não teríamos como saber que esses 700 caminhos, que essas 700 estradas não nos servem para onde nós estamos indo. O nosso objetivo é o eterno, é o ilimitado, sem nenhuma megalomania. Agora nós estamos mais certos de que essas 700 portas são falsas. E isso é uma grande conquista. É como se fosse uma atitude científica, né? Se você puder concluir que algo é falso, você está se aproximando da verdade. Portanto, eu sugiro que nós não nos culpemos tanto. A verdade não está disponível no mercado para que você possa ir diretamente a ela e comprá-la. Você precisa experimentar. O Rajneesh, na época dele, eu li a história de muitos mestres.
O Rajneesh foi bastante controverso o seu estilo, né, de buscar a espiritualidade. Ele tinha um método interessante. Ele pegava pegava um grupo de viciados e deixava que eles se atolassem no uso daquela droga até o sujeito não aguentar mais. Pegava um monte de pessoas viciadas em sexo e deixava que eles se atolassem naquilo até que eles não aguentassem mais. E aí então surgia uma luz. Não é esse o caminho. Então o caminho da repressão é um caminho muito complicado, sabe? É um caminho onde você vai jogando para debaixo do tapete. E eu prefiro insistir. Uma coisa que me chamou muita atenção na MT, o Maharaji nunca me pediu para deixar de ser o que eu sempre fui, né? Ele nunca tentou me conduzir no sentido de me castrar. Eu comecei a meditar e eu não precisei mudar em nada. A mudança aconteceu naturalmente. Algum valor positivo começou a se imprimir, a ser impresso, né, na minha personalidade. Assim, seja sempre um experimentador. Maharishi tinha uma frase linda, ele dizia: não é por lutar contra os meus vícios, os meus defeitos e os meus pecados que eu alcanço a iluminação. E sim, justamente, né, por experimentar a felicidade dentro de mim mesmo, que meus vícios, meus erros e os meus pecados caem por terra. Ele era uma pessoa muito doce, muito delicada. Não deu certo, não se desespera, continua batendo. Né? Batendo é um termo que eu uso, desculpem. Né? Não larga o osso, não larga, continua no caminho. Né? Dizem que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Não importa o tamanho, né, da sua grosseria, desculpem. O que importa, na verdade, é o tamanho do seu entusiasmo com relação àquilo que é bom, àquilo que é positivo. Às vezes eu fico impressionado como Deus me perdoa tanto, como o universo me perdoa tanto. Porque eu falho tantas vezes, eu falho comigo mesmo tantas vezes. Mas de noite eu converso com Deus, peço assim: olha, me dá mais uma chance. Eu só preciso de mais uma chance. Dali a pouco estou eu errando de novo, sabe? Mas não importa. Eu percebo que aos poucos eu vou ficando cansado de errar. Conta uma história muito bonita, né? Acho que eu já contei para vocês, de um mestre que veio com um discípulo por um deserto. E por algum motivo ele deixou o discípulo ali naquele deserto e falou: tio, nós não temos água. Eu vou me embora e eu sei que você está no sufoco. Faz o seguinte, cava aqui nesse lugar. Cava, que você vai encontrar água. O menino começou a cavar, cavou, não encontrou água e começou a perder o entusiasmo. Né? Começou a perder a fé. E ele começou a pensar: quem sabe cavando em outro lugar, a água eu posso encontrá-la. Né? Talvez o mestre tenha errado. Ele é um bom mestre, mas talvez não entenda nada sobre lençóis freáticos. Talvez não entenda nada sobre lençóis de água. E ali passa uma caravana e vê ele cavando num segundo buraco. E o cara de cima do camelo diz assim: meu filho, o que você está fazendo aí? Ele falou: estou cavando em busca de água. E o cara do camelo diz para ele: você perdeu o juízo, você não vai encontrar nada aí. Meu povo passa aqui por esse canto em caravanas há centenas de anos. Nós nunca encontramos água aqui. Está perdendo o seu tempo. O menino ouviu o rapaz de cima do camelo e foi para outro buraco. E começou a cavar. Já tinha tomado água, né? Porque todo mundo que passava dava uma aguinha. Bem, dali a pouco passam uns meninos indo para a mesma direção da caravana, por um acampamento de tuaregues que havia por perto.
Tipo Tuareg, né? Tuareg é Arábia, ali Índia, são errantes. Bem, os meninos perguntaram: o que o senhor está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu falei: estou cavando em busca de água. Os meninos falaram: olha, nós passamos aqui sempre, nossas famílias passam, aqui não existe água. Ele perdeu a fé, se incomodou, falou: porra, estou na roubada. E aí viu uma duna, né, distante, foi na direção da duna e pensou: vou cavar bem na base da duna. Pode ser que o orvalho da noite de alguma forma escorra e ali talvez algum pouquinho de água fique acumulado. Foi para lá e continuou cavando. Dali a pouco passou outra caravana e o cara de cima do cavalo pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Ele falou: cavando, eu acho que aqui pode ter água. A base da duna. Ele falou: não, aí não tem água, meu filho, abandona isso. Nós estamos há centenas de anos passando por aqui, não há água aqui. Muito bem, a história se prolonga dessa forma, com pessoas passando e desacreditando o trabalho dele. Aí, passados alguns dias, chega o mestre. Mas quando chegou na planície, naquele lugar plano, não, planície, olhou e viu tudo esburacado, montes de areia, monte de areia, e ficou olhando aquilo assim meio que de bobeira e tentando entender o que estava acontecendo. E olhou fixamente lá para frente e viu que de dentro de um buraco saía terra, né? Saía areia. Foi se aproximando, falou: não acredito. Foi se aproximando, e estava lá um menino cavando. Aí ele olhou para o menino e falou assim: meu filho, o que você está fazendo? Aí ele falou assim: o senhor mandou cavar, eu estou cavando. Eu comecei com aquele buraco lá atrás que o senhor mandou, há 5, 6 dias atrás. Não encontrei água, passei pelo buraco. Aí passou o cara da caravana e me mandou para outro canto. Passou o menino, foi para outro canto. Eu achei que debaixo da duna haveria água e não havia, e eu fui para outro canto. Ele falou assim: se você tivesse insistido em qualquer um desses buracos, em vez de ficar passando de um para o outro, você já teria encontrado água. Toma aqui a água. Tirou o cantil e deu para o menino. Então eu olho para a minha vida e eu às vezes me enxergo como esse menino, né? Cavando dentro de mim mesmo, porque a técnica é uma só. Pior ainda é o outro que fica pulando de buraco em buraco, de técnica em técnica. Essa eu sei que é boa. Cavo e não encontro, mas eu vou persistir. Eu cavo e não encontro, mas tudo bem. Maharishi disse que aqui debaixo tinha água. Tem água. Então eu vou continuar cavando. E eu posso dizer para vocês o seguinte: depois desses 47 anos cavando, né, o solo está ficando úmido. Eu já consigo sentir, né, a temperatura mais fria dentro do buraco. A água está próxima, né? Por mais que os erros continuem, que as dificuldades continuem cavando. Testem o que vocês quiserem com relação à vida, só não parem de meditar. Continuem cavando. Muito bem, vejo vocês amanhã. Continuem cavando. A felicidade, ela pode estar a 10 centímetros de distância. Não parem de cavar, continuem cavando. Porque a nossa estrada, né, que é espiritual, ela seguramente tem como meta o infinito, o eterno. Isso nós já sentimos, só que nós perdemos. Nós sentimos e perdemos. A gente já viu que tem areia úmida lá no fundo. A gente já viu, né? Só que a gente não chega no bolsão de água. A gente não chega. Continuem curtindo fora do buraco.
tudo bem, mas voltem para ele e continuem cavando. Não vão atrás de outros buracos. Não vão, porque vocês vão perder tempo. Esse é um conhecimento poderoso. É um conhecimento verdadeiro. Eu conheci Maharishi, eu posso dizer isso para vocês. Bem, grande beijo. Jai Gurudev. Continuem cavando.